Oi! Hoje é dia de mostrar para vocês a última lista principal de leitura para o ano, e é justamente a Jubileu Literário edição 2019, uma invenção aqui da casa. Pois é, né? Basta o ano começar que a gente já começa a planejar os livros que a gente vai ler ao longo dos meses. E por isso surgem as famosas listas de leituras. Mas como eu sou um cara exagerado, né? Eu não fico só naquela base, né? Tipo 10 livros para ler neste ano. Não, eu também crio mais outra, que é a de hoje, que eu estou apresentando nesse vídeo, e também sigo às vezes listas de outros canais. Então, nessa semana aqui eu estou apresentando as 3 listas que eu vou seguir esse ano, ou seja, serão mais ou menos uns 38 livros para ler oficialmente, pelo menos, de promessa, né? Por isso, eu anteontem mostrei as minhas escolhas para o desafio Livrada, obviamente lá do canal Livrada, do Yuri. Então, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem o que foi que eu escolhi, baseados em todos os quesitos lá que o Yuri propôs. Os 14 opcionais e o 15, claro, é obrigatório, lá o livro do Nikolai Gogol. Nesse ano foi um pouquinho complicado eu preencher a lista, mas eu consegui. Dá uma olhada lá que tem bastante coisa legal, boas dicas para vocês. Ontem eu apresentei aí sim a tradicional 12 livros para ler em 2019. Também foi uma boa garimpada que eu fiz só no que eu tenho na estante. Eu não comprei nenhum livro da lista de ontem. Assim também tem bastante coisa bacana e interessante para vocês conferirem. Também deixo a lista aqui em cima para vocês conferirem no link. E por fim, a de hoje, Jubileu Literário edição 2019, que é uma que eu inventei, uma brincadeira que não tem nada demais, na verdade. São livros que nesse ano de 2019 completarão algum aniversário, ou mais especificamente o termo, né, completarão um jubileu. Acho que vocês até sabem, né? Quando se comemora casamento, se chama boda. Por exemplo, 50 anos de casamento, bodas de ouro. Mas quando não é casamento, como é que se chama? Qualquer outro tipo de evento. Chama-se jubileu. Por isso que eu coloquei o nome de Jubileu Literário. Ou seja, vou mostrar livros que aqui nesse ano comemoram algum aniversário. Enfim, já enrolei demais, vamos começar. Bom, para começar, o Jubileu de Pérola, 30 anos de lançamento do livro Os Vestígios do Dia de Kazuo Ishiguro, uma história que eu sempre fiquei interessado porque ela foi adaptada ao cinema lá pelos anos de 1993 com atores famosos, Anthony Hopkins e Emma Thompson. História, né, de governanta com mordomo, uma história bem inglesa, classuda, daquelas bem tradicionais, né? Só que eu acabei não vendo apesar do grande elenco. E também, depois de alguns meses, eu acabei descobrindo que o autor do livro que deu origem ao filme, na verdade não era um inglês, era um japonês. Eu estranhei bastante isso, né? Fiquei mais curioso ainda, né? Mas é claro, uma explicação, né? O Ishiguro nasceu no Japão, mas vive mais na Inglaterra. Isso explica tudo sobre a obra do autor. Ah, também vale dizer algum punhadinho aqui da história, né? No verão de 1956, depois de 3 décadas de serviço numa das mais distintas mansões inglesas, o mordomo Stevens tira uma semana de férias e viaja para o oeste do país no automóvel emprestado por um novo patrão. Vai ao encontro de uma antiga companheira de trabalho que terminou há algum tempo um casamento infeliz. Durante a viagem, medita sobre a natureza da profissão de mordomo e mergulha em lembranças do ex-patrão Lord Darlington. Sim? Uma história talvez bastante interessante, talvez não, com certeza. Aliás, eu já tive contato com esse autor porque eu li uma coletânea de contos dele intitulada Noturnos, ano passado, dentro do projeto aqui do canal intitulado Contos do Meio-Dia, que na verdade eu vou dizer mais um pouquinho mais pra frente, deixa o jabá pra depois, né? De qualquer forma, voltando ao livro da vez, que está fazendo aniversário, Os Vestígios do Dia, 30 anos de lançamento. Uma boa história que eu ainda estou curioso por ela. E agora vamos ao jubileu de Esmeralda, 40 anos de lançamento do livro Kindred, Laços de Sangue, de Octavia E. Butler. Sim, uma história de ficção científica. E olha só o que temos aqui no enredo. Em seu 26º aniversário, Dana e seu marido estão em mudança para um novo apartamento. Em meio a pilhas de livros e caixas abertas, ela começa a se sentir tonta e cai de joelhos, nauseada. Então o mundo se despedaça. Dana repentinamente se encontra à beira de uma floresta, próxima a um rio. Uma criança está se afogando e ela corre para salvá-la. Mas, assim que arrasta o menino para fora da água, vê-se diante de um cano de antiga espingarda. Em um piscar de olhos, ela está de volta ao seu novo apartamento, completamente encharcada. É a experiência mais aterrorizante de sua vida, até acontecer de novo. E de novo.
Quanto mais tempo passa no século XIX, numa Maryland pós-guerra civil, um lugar perigoso para uma mulher negra, mais consciente Dana fica de que sua vida pode acabar antes mesmo de ter começado. Sim, é uma história de ficção científica com viagem no tempo, do presente para o passado, lá no tempo da Guerra de Secessão Americana. Uma boa história, com certeza, que todo mundo recomenda. Essa autora aqui, Octavia E. Butler, é considerada a dama da ficção científica. Curiosamente, aqui no Brasil é pouca conhecida. Aliás, se não me engano, esse livro aqui, Kindred, foi um dos primeiros que foi lançado aqui, pelo menos em termos mais recentes. Acho que ela foi publicada em anos anteriores, mas acabou ficando fora de catálogo há muito tempo. Ou seja, a moda de Butler está voltando com força e eu quero conhecer, saber se realmente ela tem aquele grande potencial. E no Jubileu de Ouro, 50 anos de lançamento, temos outro livro de ficção científica. Foi pura coincidência, eu não planejei mesmo isso. Mas temos aqui A Mão Esquerda da Solidão, de Ursula K. Le Guin, outra grande autora do gênero sci-fi. E diz aqui sobre a história. Os habitantes de Gatling fazem parte de uma cultura rica e quase medieval, extremamente bela e mortalmente intrigante. Nessa sociedade complexa, homens e mulheres são um só e nenhum ao mesmo tempo. Os indivíduos não possuem sexo definido e, como resultado, não há qualquer forma de discriminação de gênero, sendo essas as bases da vida do planeta. Mas Gengli é humano demais. A menos que consiga superar os preconceitos nele enraizados a respeito dos significados de feminino e masculino, ele corre o risco de destruir tanto sua missão quanto a si mesmo. Continua aqui que essa obra aqui é vencedor de Hugo e de Nebula, dois prêmios importantes da ficção científica. A Mão Esquerda da Solidão propõe ricas discussões sobre assuntos tão polêmicos e atemporais quanto gênero, feminismo, alteridade e filosofia, sendo considerado pela crítica especializada não só um dos mais importantes livros de ficção científica já escrito, como também uma verdadeira obra-prima da literatura moderna. Ufa, cansei de falar tão rápido, mas de qualquer forma é uma outra grande obra do gênero que eu quero ler também. Estou muito curioso, aliás, porque é uma literatura adulta. Eu já li algo da Ursula K. Le Guin, que foi O Feiticeiro de Terra-Mar. Foi em 2017, só que é uma literatura infanto-juvenil. E por ser infanto-juvenil, digamos que é uma literatura meio nichada, com algumas coisinhas necessárias ao público leitor. Eu ainda não fiz a resenha desse livro, quase 2 anos que eu li e não fiz a resenha. Preciso fazer e justificar porque naquela obra eu não me senti satisfeito de ter lido um texto da autora. Eu quero descobrir se numa literatura mais adulta, aí sim ela tem uma mão mais firme justamente na ficção científica. Ok que aquele livro que eu li, O Feiticeiro de Terra-Mar, era uma fantasia meia medieval, pouquinho assim, com dragões e tudo, mas aqui eu quero ver algo mais realmente mais sério, mais denso. Boa curiosidade que eu tenho a respeito de Ursula K. Le Guin. E agora, com 60 anos de lançamento, comemoramos o Jubileu de Diamante de O Tambor, de Günter Grass, escritor alemão, ganhador de prêmio Nobel. Se eu não me engano foi lá em 93, eu acho. Diz aqui a sinopse desse livro. O Tambor é considerado por muitos o melhor romance sobre o dilaceramento do mundo alemão no pós-guerra. O livro conta a história de um anão que, ao tocar o seu tambor, ressuscita suas lembranças, as de sua família e de seu país, agitando um universo grotesco e misterioso cuja lógica não é deste mundo. Curiosa essa história. Parece assim um quesinho de fantasia, mas não é. Me parece uma história, na verdade, muito realista. É por causa da figura protagonista, provavelmente, né, do anão, que essa coisa escapa às raias da realidade. Muito pelo contrário, nessa história pós-guerra, ainda tem aquele ranço do conflito. É outro livro que eu estou curioso também há muito tempo. É curioso que às vezes um escritor ganha um prêmio Nobel e você vai fazer uma pesquisa para ver quais foram as grandes obras que ele fez, né? E você descobre que entre todas, na verdade, só existe uma famosa. No caso do Günter Grass, é praticamente só O Tambor, pelo menos do que eu pude pesquisar. Completando os 70 anos de lançamento, Jubileu de Vinho para A Pele, de Curzio Malaparte. Uma história também de guerra, vocês vão ver agora. Só que, como aqui na quarta capa do livro não há grandes informações, porque na verdade é um trecho da história, eu vou recorrer aqui ao site da Amazon e pegar lá a sinopse que eles colocaram. Nas ruas miseráveis de uma Nápoles em ruínas, quando o exército aliado expulsou dali os alemães, a libertação é apenas outra palavra para desespero. A prostituição é desenfreada, o cheiro da morte está em todo lugar.
tudo supervisionado por americanos que, na sua ingenuidade, não entendem exatamente por que estão ali. Esse livro do Malaparte, que na verdade é um apelido de um escritor, se não me engano, alemão, foi criticado por muita gente, foi proibido colocar em alguns índices, umas listas negras, inclusive até da igreja também. Sim? Uma obra completamente polêmica, porque ela é totalmente visceral. Aqui são descritas muitas coisas que aconteceram justamente nessa transição, né, de um pós-guerra para uma retomada de uma certa cidade, de uma certa dignidade das pessoas que lá viviam, né, ou começam a viver a partir dali da guerra. O popular fim do mundo descrito também em literatura. Uma obra, sim, bastante instigante. E essa edição aqui é particularmente bem bonita, porque tem essa sobrecapa aqui, que faz evidenciar uma outra capinha aqui embaixo. Sim, é uma edição bem bacana da editora Autêntica. E por causa disso, eu já aproveito também para fazer um pequeno jabá aqui para vocês. Todos os livros que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, obviamente, para que vocês possam adquirir através da Amazon, que é sempre onde eu faço as compras, é a parceira aqui do Mantado de Livros. Lembrando, né, se vocês fizerem qualquer uma dessas compras através desses links que eu estou colocando aqui para cada um desses livros, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda o canal a crescer bastante. Sempre lembrando, né, vocês pagam o preço normal, não está inflacionado não. A minha comissão está embutida no preço normal que vocês acabam pagando. Mas voltando ao livro aqui, outra história de guerra. Vocês estão percebendo já que está aparecendo muita história bélicas aqui nessa lista? E falando em prêmio Nobel, temos aqui outro escritor agraciado com esta premiação. E agora com um livro dele que já está fazendo 80 anos de publicação, também conhecido como Jubileu de Carvalho, e é As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Outra história que foi adaptada ao cinema, assim como também O Tambor, que eu esqueci de comentar agora há pouco. Vocês estão reparando, né? Vários livros que eu comento aqui já foram adaptados para o cinema, mas enfim, as dicas que dão aqui na quarta capa. Este livro representa o confronto entre indivíduo e sociedade através da epopeia da família Jewett, expulsa pela seca dos campos de algodão de Oklahoma para tentar a sobrevivência com boias frias nas plantações de frutas do Vale das Salinas, na Califórnia. Ao mesmo tempo que denuncia os dramas e flagelos de um país debilitado pela Grande Depressão dos anos 30, Steinbeck defende o conceito de que o indivíduo isolado nada vale e a sobrevivência só é possível quando existe solidariedade entre os semelhantes. Mais uma história também dramática aqui. E agora Jubileu de Álamo, 90 anos de publicação do livro Nada de Novo no Fronte, de Erich Maria Remarque. E diz aqui na contracapa do livro que o autor, Erich Maria Remarque, aos 18 anos de idade, conheceu as trincheiras alemãs da Primeira Guerra Mundial. Foi ferido em 3 ocasiões, saiu do conflito profundamente marcado e perplexo com a crueldade da guerra. Durante a década de 20, enfrentava a insônia carregada de fantasmas, tomando notas sobre os horrores que viu e viveu no fronte. Os rascunhos formavam o núcleo de um romance, que acabou sendo, claro, o Nada de Novo no Fronte, que firmou uma posição radicalmente pacifista em um mundo que ainda via a guerra como uma alternativa política e determinou o perfil antibelicista que habita a literatura ocidental até hoje. O protagonista é Paul, jovem alemão da família humilde que, como tantos outros de sua geração, deu ouvidos aos pais e professores, abandonou a escola e partiu para uma guerra que, conforme descobriria, não era a sua. Típico, né? Ou seja, mais um grande petardo literário contra as guerras, que obviamente, né, como comenta o próprio texto aqui, né, antigamente os povos, as nações achavam que as guerras eram grandes formas de se conquistar novos territórios para os seus impérios. Uma grande sandice que obviamente isso já não existe mais, ninguém mais pensa em tomar posse da terra do vizinho, pelo menos eu acho que não, né? Mas deixa para lá comentários mais políticos. O que importa é que essa história aqui de guerra, sim, é sempre interessante. Eu particularmente gosto bastante de histórias que envolvam as guerras. E prestem atenção nisso que tem tudo a ver com essa lista aqui que eu estou fazendo. Jubileu de Jequitibá, nome dado quando se comemora 100 anos de lançamento do livro Cidades Mortas de Monteiro Lobato. Esse livro aqui é uma coletânea de contos, que eu espero também seja muito boa, porque eu conheci justamente Monteiro Lobato, especificamente, né, a sua literatura adulta, ano passado com outra coletânea chamada Urupês. Aliás,
todos os contos de Urupês eu fiz resenhas individuais dentro do projeto Contos do Meio Dia. Lembra que eu havia prometido que voltaria a esse tema? É agora! É o projeto aqui do Montado de Livros que tenta valorizar, tenta não, consegue, né? Valorizar as histórias curtas. A proposta é a seguinte: de segunda a sexta eu apresento um novo conto de um novo autor e faço uma resenha crítica bem leve, sem muitos spoilers, com a intenção, claro, de incentivar você a gostar daquela história, ficar bastante interessado e ir atrás da coletânea onde está inserida aquela pequena historinha. Por isso eu convido vocês a participarem desse projeto. É um drops diário de pequenas histórias. Deixo a lista aqui em cima da playlist de toda a edição 2018. Lá você vai encontrar 180 críticas de 180 contos diferentes. É bastante coisa que eu li lá no passado. Esse ano ainda vou ler um pouquinho mais, com certeza. Aliás, a edição 2019 começa na próxima segunda-feira, dia 14, com um conto da Clarice Lispector, retirada da sua coletânea A Legião Estrangeira. Mas voltando aqui ao Monteiro Lobato, sim, foi um grande achado que eu consegui lá no ano passado ao ler Urupês. Eu realmente não achava que o Monteiro Lobato tinha uma pegada tão interessante, principalmente por ele valorizar a violência em suas histórias. Curioso, né? Porque ele é conhecido por histórias infanto-juvenis, que são obviamente sem violência, e nos contos adultos ele valoriza bastante esse quesito que serve sim para marcar suas histórias. Sempre um dos desfechos dos seus contos tem uma pegada lá que você sempre fica, vai acontecer alguma coisa. E às vezes quando não acontece você até fica sem, pelo menos foi a minha opinião, né? Quando não acontecia uma certa violência lá, eu falei, cadê? Não vai ter nesse conto aqui? Enfim. Aqui em Cidades Mortas são muitos mais contos, histórias muito mais curtas também, mas elas serão também colocadas no projeto Contos do Meio Dia aqui nesse ano. Monteiro Lobato assim, é um grande autor nacional, meio prejudicado por causa da sua polêmica racista, aquela coisa toda, né? Aliás, em Urupês, que eu li no ano passado, não há nenhuma referência racista em todas as histórias. Muito pelo contrário, quando há um personagem negro, ele faz questão de valorizar bastante ele. Ou seja, talvez o escritor fosse até racista, não sei. Mas nos seus escritos, por enquanto, eu não topei com nada parecido. Pelo menos na literatura adulta. De qualquer forma, eu confio que aqui também, em Cidades Mortas, vou encontrar bastante texto de qualidade desse autor nacional. Depois dos 100 anos, os jubileus não são mais nominados. Pelo menos ninguém resolveu associar uma palavra com os tais referidos anos. Mas não importa. Aqui na lista as comemorações continuam e vamos para 130 anos de publicação de O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Uma história, claro, que associa imediatamente aquele clássico cinematográfico Apocalipse Now, dirigido por Francis Ford Coppola. E diz aqui na contracapa: nesta tradução de Sérgio Flaxman, a ousadia formal da prosa conradiana é apresentada com extrema nitidez, surpreendendo com sua capacidade de revelar muito em poucas palavras, à medida que o leitor acompanha o mergulho do protagonista Marley pelos meandros da selva africana. Sua missão é resgatar Curtis, um comprador de marfim cujos métodos acabam por revelar inadequados para a empresa mercantil que o contratou. Sim, pela sinopse aqui presente, não dá para fazer associação nenhuma lá com o filme do Coppola, porque lá está ambientado na Guerra do Vietnã, e aqui parece ser questões mercantis, embora o personagem Curtis estejam lá e cá. Enfim, sim, é uma obra que eu quero conferir se realmente tem alguma pegada lá no filme do Coppola, pelo menos na força desse personagem Curtis, que lá era um general malucão, muito do maluco. Enfim, é um livro que eu quero ler bastante e há muito tempo já. E vamos dar agora um pulo maior ainda, 170 anos de lançamento para A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo, escritor famoso por ter escrito A Moreninha, aquela história mais romântica. No caso aqui, é uma história um pouco fantasiosa, aliás, considerada a primeira obra desse gênero de fantasia na literatura brasileira. Aliás, literatura de fantasia contemporânea, não é aquelas que tem dragões, bichos estranhos, não. É uma fantasia que se passa na época do próprio autor. E no caso aqui, temos, nesse clássico da literatura brasileira, Joaquim Manuel de Macedo nos traz a história de Simplício, um rapaz com problemas de visão que encontra um misterioso homem mágico, que promete curar sua cegueira com uma luneta mágica. Com esse artefato, Simplício passa a enxergar muito além dessa aparência. Ele é capaz de ver o bem e o mal nas pessoas. Ou seja, é uma história que tem uma pegadinha de fantasia, mas na verdade ela é bem intimista sobre as relações humanas. Por isso que sim, será uma história bastante interessante desse autor que fez Moreninha, que é uma história também atraente. Jubileu agora de 180 anos de publicação de A Cartucha de Parma, de
Stendhal, aquele autor que, claro, conhecido por ter escrito O Vermelho e o Negro. No caso aqui temos uma história talvez um pouco mais leve, muito mais extensa, né? O Vermelho e o Negro é um livro um pouco mais fininho, né? Mas diz aqui, escrito em inacreditáveis 53 dias, no final de 1838. A Cartucho de Parma narra as desventuras de Fabrizio del Dongo, um jovem brilhante, idealista e maturo que decide se unir ao exército de Napoleão Bonaparte. Tem mais guerra de novo aqui nessas histórias, né? De volta a Parma, Fabrizio reencontra sua tia, Duquesa Gina de Sanseverina, agora comprometida com um importante ministro. Uma sequência de amores irresponsáveis, brigas, fugas e processos jurídicos transportam o leitor à Itália no início do século XIX. Sim, mais uma história aqui também interessante, que parece que tem um motivo de guerra também, mas acho que não é muito não. Isso aqui vai ter mais quiprocós entre os personagens do que realmente ter algum conflito bélico ou algum trauma referente às guerras. De qualquer forma, sim, é um livro interessante, que eu estou super curioso. Eu sempre achei, na verdade, o título bem chamativo. A Cartucho de Parma? Que diabo é isso? Não sei o que é. Enfim, vou descobrir. E para fechar, 190 anos de publicação de uma história bem leve, que se titula Um Pequeno Herói, de Fyodor Dostoiévski. E diz aqui, o cenário é uma propriedade no campo, durante uma temporada de verão, onde se encenam jogos de entretenimento da rica sociedade russa. Nesse ambiente festivo, cercado por uma natureza exuberante, um garoto de 11 anos vive sua primeira experiência amorosa significativa, mesclada à percepção difusa de sua sexualidade e a dos adultos. Sim, uma história levinha, mas com certeza também curiosa e instigante, porque na verdade, claro, é literatura russa, e sempre os russos fazem a gente também pensar um pouco. Às vezes ele não descreve exatamente o que eles querem dizer com o seu texto, você tem que pensar um pouquinho mais, refletir, e aí sim você chega ao cerne da questão que ele quis propor. Fyodor Dostoiévski, com Um Pequeno Herói. Bom, esses aqui são os títulos dessa edição 2019 do Jubileu Literário. Acredito que todos eles são bons títulos para se comemorar os seus respectivos aniversários. E convido vocês agora para dar uma olhada na lista do ano passado, Jubileu Literário, edição 2018, onde também lá você vai encontrar 10 livros também interessantes que estavam fazendo aniversário no ano passado. Bom, é isso. E agora eu convido vocês também para dar uma olhada em outros projetos aqui do Montado de Livros que vão aparecer aqui do lado. E também convido vocês para que nos próximos meses acompanhem as respectivas resenhas de todos esses livros. Prometo que vou ler tudo dessa vez, não vou flopar tanto como no ano passado. Enfim, até mais, tchau!